Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História de vocês do Instituto Genara Viana, e hoje nós teremos uma aula de Antiguidade Oriental referente ao capítulo 4. Bom, dentro de Antiguidade Oriental nós estudamos várias civilizações ali do eixo do Oriente Médio e do Norte da África. Dentro desse capítulo nós já abordamos os fenícios, uma civilização que se desenvolveu na atual região do Líbano, onde a principal característica dos seus habitantes era a questão do comércio marítimo. Essa galerinha vai conectar diferentes regiões, como Creta, Egito e as civilizações do Oriente Médio. Os fenícios, eles também vão ter como característica a formação de um alfabeto fonético, que está muito relacionado à sua necessidade de se comunicar e relatar os arquivos deles de comércio, de contato com essas outras culturas. Então, para registrar tudo aquilo, foi necessário a construção de mais palavras escritas, e para construir mais palavras escritas, eles colocaram um símbolo para cada som emitido por eles em fala. Essa é a principal contribuição dos fenícios. Bom, dentro disso, nós temos outras civilizações a serem estudadas dentro desse capítulo. Uma delas são os persas, assim como também, mais adiante, nós temos os hebreus. Bom, os persas, eles vão ter uma formação política administrativa diferente da dos fenícios. Os fenícios, eles se organizavam em cidades-estados. Já os persas, eles vão construir um império. Bom, esse império, ele vai começar a se formar através do Ciro por volta do século 7 a.C., onde Ciro vai unificar dois povos da região do Planalto iraquiano, os medos e os persas. Esses dois povos, eles eram dominados pelo Império Assírio, que já vinha sofrendo uma certa fragmentação, um certo enfraquecimento. Dentro desse enfraquecimento, o Ciro ele vai se aproveitar dessa fragilidade, vai formar uma aliança entre os medos e os persas e vai acabar formando o início do Império Persa. O início do Império Persa vai acabar por dominar as regiões ao redor do Iraque, sem expandir muito para regiões mais distantes, coisa que o Dario I vai fazer. O Dario I, ele surge ali como um dos descendentes do Ciro I, após a morte do Ciro I, e o Dário I, ele vai justamente expandir o território para regiões mais distantes, como o norte da África, proximidades do leste europeu e proximidades da região da atual Índia. Se vocês quiserem ter mais detalhes desse mapa, essa noção dessa imensidão de império, é só vocês pegarem o livro de vocês e analisarem o mapa na página 55. Bom, dentro disso, o Dário I, ele vai ter como característica uma administração extremamente eficaz. Uma administração onde não só a força militar era utilizada para dominar essas diferentes civilizações. Bom, o Dário I ele vai utilizar de um sistema administrativo através das satrapias. As satrapias, elas são nada mais nada menos do que províncias, onde são postas pessoas de confiança do imperador como lideranças nessas localidades. Então, cada uma dessas satrapias vão ter chefes locais que vão ser intermediários do imperador, certo? Através disso, ele consegue, de certa forma, atender mais às necessidades de cada região. Outro detalhe dentro disso é que ele vai mudar o formato político da região, colocando aquela região como uma região obediente ao Império Persa, mas ele não vai mexer na cultura local, ele vai respeitar a cultura local. Isso facilita mais ainda a dominação dessas regiões, já que eles vão cobrar impostos, eles vão cobrar a fidelidade daquela região, mas não vão mexer na cultura daquela área. Bom, dentro disso, então, para fiscalizar essas satrapias, o imperador ele vai utilizar outros métodos também.
né, métodos para conseguir manter esse império unificado. Um desses métodos é a questão dos mensageiros, que vão representar a eficácia de um sistema de comunicação. Como assim? Esse sistema de comunicação funciona da seguinte forma: o imperador ele vai construir diversas estradas, né, por todo o seu império, e essas estradas elas vão ser os locais onde esses mensageiros vão chegar até essas satrapias. Dentro dessas satrapias, os mensageiros vão ficar um tempo lá, analisar tudo o que está acontecendo e depois relatar tudo para o imperador, levar essas situações que ocorrem nas satrapias para o imperador. Dentro disso, o imperador, por sua vez, ele vai residir também em 4 capitais, onde, de acordo com um determinado período do ano, ele vai estar mudando de uma capital para outra. Essas 4 capitais vão estar em pontos estratégicos, onde ele vai se aproximar, de acordo com a época do ano, para as regiões que ele deseja, né, estar mais atento e fiscalizando. Bom, essas 4 capitais, o nome delas estão presentes na página 56, onde você tem Pássagada, Susa, Ecbatana e Persépolis. Essas são as 4 capitais do imperador persa, e elas vão ser estratégicas nessa questão de aproximação das satrapias. Bom, depois do Dário I, ainda vão ter vários e vários outros imperadores persas que vão fortificar essa questão da importância do Império Persa para a história da humanidade, já que, como eles respeitavam a cultura de cada uma dessas civilizações que eles dominavam, eles vão, por exemplo, levar um elemento positivo de uma dessas culturas para, né, melhorar questões em outra localidade. Um exemplo, a questão do Egito. O Egito ele era altamente desenvolvido na questão agrícola, e o Império Persa vai pegar todos aqueles aprendizados das modificações agrícolas egípcias e vai levar para outras regiões do Império. Assim como tantos outros elementos culturais de regiões diferentes vão ser transmitidos para outras áreas do Império de acordo com a necessidade do Império Persa, certo? Então, o Império Persa ele é muito importante para a questão da mistura cultural e para a evolução de diversos métodos e tecnologias que vão ser desenvolvidos por diferentes culturas que foram dominadas pelos persas. Bom, além disso, os persas eles também têm como importância a questão da religião que eles desenvolveram, o zoroatrismo. O zoroatrismo ele tem como característica o quê? Ele é monoteísta, e dentro desse monoteísmo, a divindade do zoroatrismo ela vai definir um inimigo, que são as forças do mal. Então, todas as ações ligadas à divindade do zoroatrismo são ações do bem. E as ações que são contrárias àquela religião, àquela divindade, são as ações do mal. Então o zoroatrismo ele vai definir a divisão do bem e do mal. E isso vai ser muito influente em outras religiões que vão ser desenvolvidas, principalmente as religiões, né, de matriz monoteísta. A próxima civilização que nós vamos estudar são justamente os hebreus. Os hebreus eles vão ter como principal característica a fundação do judaísmo. E o judaísmo vai ser uma religião muito importante para a formação, né, da moralidade, da ética dos povos europeus, de certa forma influenciando o cristianismo, e também vai ser muito importante para a questão da influência também sobre o islamismo, que é uma religião também com bastante propagação no mundo. Bom, então entendam que o Império Persa é importante no sentido de organização de administração política. Ele também é importante para a gente entender a mistura cultural, né, das diferentes civilizações que eram dominadas pelos persas, e o zoroatrismo ele vai dar, né, um pontapé para a formação da ideia de bem e de mal. Bom, galera, nós vamos tratar agora, né, dos estudos referentes aos hebreus.
Essa civilização se desenvolveu por volta do século 13 a.C. na região da Palestina. Os hebreus, eles inicialmente vão se organizar como tribos. Essas tribos tinham o poder descentralizado na figura dos juízes, e cada um desses juízes concentrava o poder militar, político e religioso. Apesar dessa descentralização de poder, os hebreus eles já vão ter alguns elementos de proximidade, que são as religiões terem características comuns entre elas, e a questão também da linguagem ser basicamente a mesma linguagem entre os hebreus. Bom, com o passar do tempo, vai se consolidar dentre essas religiões a religião do judaísmo, uma religião monoteísta voltada a partir da figura de Javé, né, a divindade central dessa religião. O judaísmo ele vai ser muito importante para a unificação do povo hebreu, e com a unificação do povo hebreu eles vão conseguir expulsar outro povoado, outra civilização que vivia na região da Palestina, os filisteus. Os filisteus são expulsos pelos hebreus da Palestina, e logo após a expulsão dos filisteus da Palestina, os hebreus eles vão formar um reino unificado. Esse reino unificado vai ficar conhecido como Reino de Judá ou Reino de Israel. Esse reino de Israel vai ter como principais reis Salomão e Davi, que estão presentes no Antigo Testamento da Bíblia, né? Inclusive o próprio Antigo Testamento da Bíblia ele é baseado no livro da Torá, que é o livro principal dos judeus. Os judeus eles vão consolidar esse reino por volta do século 11 a.C. e vão ficar um bom tempo, né, com esse reino como um reino unificado, legítimo dos hebreus. Porém, após a invasão de diferentes civilizações, os hebreus vão ser expulsos dessa região, né, devido à escravidão também. Eles vão ser expulsos dessa região após a chegada dos assírios e dos babilônicos. Com essa chegada desses diferentes povos, dessas diferentes civilizações, como eu já disse, eles vão ser escravizados ou eles vão migrar para outras regiões. Essa migração generalizada vai ganhar também o título de diáspora. Então, quando nós falamos de diáspora, nós estamos falando de dispersão. Dispersão do quê? De uma civilização, de um povoado. Apesar deles se dispersarem, os judeus, através da identidade que eles criaram a partir da religião do judaísmo, eles vão manter uma unificação moral entre o seu povo. Então eles vão se espalhar por diferentes regiões, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, mas ainda assim vão manter a identidade, né? A identidade, né, pautada a partir da sua religião. Essa religião do judaísmo, ela também é importante enquanto formação de religião monoteísta com um código moral e ético próprio. Essa formação vai ser muito importante e muito influente na formação de outras religiões monoteístas que, né, reúnem o maior número de adeptos na atualidade, que é o caso do cristianismo e o caso do islamismo. Essas religiões têm a influência do judaísmo e são as religiões com o maior número de adeptos até o exato momento. Então, galera, o importante aí a estudar a respeito dos hebreus, a respeito, né, do judaísmo, é a questão da religião. A religião é o principal ponto da gente fazer análises a respeito dos hebreus, porque essa religião ela vai ser importante na formação de outras religiões que formam o nosso código moral e ético, apesar de ser de maneira direta ou indireta, elas ditam alguns elementos do nosso código moral e ético. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os hebreus e sobre os persas, e gostaria de convidar vocês a estarem dando like
né, no canal do GV, a estarem comentando, e o meu e-mail vai ser disponibilizado juntamente com o plano de estudos. Esse plano de estudos vai ser importante para vocês fazerem um cronograma, né, do que vai ser feito dentro dessa nova formação, dentro dessa nova forma da gente estudar. Bom, dentro disso, vocês vão fazer as atividades que estão dentro desse plano de estudo e nós vamos corrigi-las na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Beleza, galera?